Tem muita confusão nos bastidores políticos, a briga interna no PDT que deixa em lados opostos os irmãos Cid e Ciro Gomes ganhou nova dimensão com duas decisões judiciais que favorecem os dissidentes do partido que hoje são aliados ao Palácio da Abolição. Uma das decisões é da Justiça Comum, enquanto no âmbito da Justiça Eleitoral, o grupo do PDT aliado ao Palácio da Abolição sai também vitorioso. Quem conta detalhes dessa crise interna no PDT é o repórter Carlos Alberto. O grupo dissidente do PDT ganhou em menos de 12 horas duas decisões da Justiça que os garantem a retomada do comando regional da sigla no Ceará. A primeira decisão foi dada pela juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28ª Vara Civil de Fortaleza, que concedeu na tarde desta terça-feira uma tutela de urgência, suspendendo a nomeação de uma comissão provisória designada pela direção nacional para dirigir a legenda no Ceará. A comissão provisória teria mandato até o dia 31 de dezembro deste ano. A ação foi movida pelo senador Cid Gomes, que chegou a ser afastado da presidência regional após ser acusado pelo presidente licenciado, deputado federal André Figueiredo, de negligenciar na condução do partido. A segunda decisão, assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral TRE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, destituiu também a comissão provisória. A vitória na Justiça permite ao senador Cid Gomes reassumir a presidência da Executiva Regional do PDT. Cid voltou a se reunir nesta terça-feira com deputados estaduais e federais aliados, comemorou as decisões judiciais que o favorecem, disse que quando for minoria irá se resignar e confirmou para a próxima segunda-feira a reunião do Diretório Estadual para definir os novos rumos da legenda no Ceará. Dos 84 membros do Diretório Estadual, 49 assinaram o documento com a convocação para a escolha de novos dirigentes do partido. Ou seja, pelos números, o grupo de dissidente comandará o PDT na briga direta contra o ex-presidenciável Ciro Gomes, o prefeito José Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Confusão iniciada nas eleições de 2022 que se estende neste momento e que pelo cenário vai chegar às eleições de 2024. A disputa no PDT rachou o partido, criou alas distintas e conflitantes. De um lado, Cid Gomes com outros 10 deputados estaduais que são dissidentes do PDT e que apoiam o Palácio da Abolição. Do outro lado, o ex-presidenciável Ciro Gomes, que comanda o grupo que tem também o deputado federal André Figueiredo, o que é presidente nacional do PDT e respondia até poucos dias pela presidência da Executiva Regional. E nesse grupo estão também o ex-prefeito Roberto Cláudio e o prefeito José Sarto. Uma briga que certamente, jornalista Beto Almeida, terá novos capítulos pelas próximas horas, porque há uma expectativa em relação ao posicionamento a ser adotado pelo presidente da Executiva Nacional, André Figueiredo, que ontem à tarde e noite estava a caminho da Índia, onde participa de uma missão oficial da Câmara Federal e até aquele momento não havia se pronunciado sobre essas decisões da Justiça que recolocaram Cid Gomes no comando do PDT do Ceará. É muita confusão, Beto Almeida. Confusão demais, Luciano, e também muitas indefinições a levar em conta os acontecimentos recentes que têm movimentado o PDT cearense. Então, segunda-feira, 16 de outubro, será uma semana que começa com grande expectativa, um clima com certeza político nas alturas e essa pergunta, haverá mesmo a reunião convocada pelo senador Cid Gomes e seu grupo de dissidentes para fazer uma eleição para o novo diretório estadual do PDT, destituir André Figueiredo do cargo e aí sim fazer uma eleição e escolhendo uma nova executiva? É o que se pergunta hoje. O próprio grupo, entre o grupo de Cid Gomes, há aquele temor de que alguma coisa ainda possa mover pedras e ainda modifique esse cenário até lá. Seja como for, Cid Gomes diz o seguinte, Zenor, só para os nossos ouvintes entenderem, porque tanto vai e vem, a situação ontem, em menos de
horas, de 2 horas de uma decisão para outra, da Justiça Comum e da Justiça Eleitoral, retornou ao status quo do PDT de antes, de quarta-feira da semana passada. Ou seja, o André Figueiredo volta então ao comando do partido até dezembro. Só que nesse ínterim, Cid Gomes decidiu então fazer essa convocação do diretório para destituição do atual, ou seja, destituir André Figueiredo do cargo. É essa a situação que prevalece hoje. Nenhum dos grupos hoje, aliás, das pessoas que estão aí do lado de André Figueiredo, e aí eu incluo o ex-prefeito Roberto Cláudio, por exemplo, ainda vieram a público se manifestar sobre isso. Naturalmente, deve estar avaliando esse cenário e ver como isso, na realidade, pode modificar. Eu entendi, Beto Almeida, que pelas decisões judiciais, Cid Gomes retoma o comando do PDT, na condição de presidente. Não, ele volta na posição anterior. O partido, olha só, a posição é a seguinte: André Figueiredo estava no comando do Estava partido. afastado, licenciado da presidência da Executiva Regional. Tá, mas antes do André destituir o diretório e a briga do senador Cid Gomes... Quem era presidente era o senador Cid Gomes. E aí o André Figueiredo decidiu voltar, era um direito dele. O Cid estava no comando do PDT, Luzeno, por um acordo. E esse acordo foi rompido no entendimento do André Figueiredo, tá certo? O André, além de ter ter retomado o controle do partido, que ele de fato é o presidente até dezembro, André Figueiredo, a renovação no diretório do PDT estava previsto inicialmente para acontecer em dezembro. Você lembra que o acordo com o senador Cid Gomes era: Cid fica até dezembro, quando chegar dezembro tem eleição, e aí o Cid voltaria e entregaria o partido para o André Figueiredo. O que aconteceu? Depois daquela reunião do Diretório Municipal na quarta-feira, na quinta-feira de manhã, o André Figueiredo, então, dissolveu o diretório, ou seja, dele próprio, e entregou o diretório para a Cristina Brasil, que é aliada dele, e a Cristina Brasil, então, era quem vinha desde lá no comando do PDT. Com essa decisão, na realidade, o que foi feito? Foi dissolvido o diretório provisório que foi lá instituído pelo André Figueiredo. Então não volta o Cid Gomes por enquanto, volta André Figueiredo. Mas no caso, o Cid Gomes tem aí apoio de outros 48 companheiros do PDT, são 49 que assinaram a convocação do Diretório Estadual para a reunião de segunda-feira. E esses 49 significam maioria entre os 84 convencionais, ou seja, Cid Gomes tem nesse momento apoio da maioria para, se for candidato, ser eleito presidente da Executiva Regional do PDT. A matemática, Luzeno, você citou agora os números, são 84 membros do Diretório Estadual e a matemática é amplamente favorável aí ao senador Cid Gomes. Então, se for do ponto de vista numérico, ou seja, do quantitativo, está muito claro que esta reunião do diretório vai ser amplamente favorável a essa intervenção no diretório estadual e para a mudança na executiva. O senador Cid Gomes diz, inclusive, repetiu aquela mesma história: faz a convenção até na calçada, se for o caso. Beto, e ainda nessa agenda política, tem também aí expectativas dentro de um acordo nacional sobre o PSB e o PDT na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, está hoje nas mãos do ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana, e é um dos caminhos que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, avalia, analisa como futuro partido. Mas isso pode complicar, não pode ter realmente também um impacto, porque é o seguinte: o que houve? Na terça-feira foi fechado aí batido um martelo de um acordo entre os dirigentes dos dois partidos, ou seja, as lideranças principais de PDT e PSB. Eu estou falando aqui do Carlos Lupe, que é o presidente licenciado do PDT, e do presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira. Eles oficializaram uma parceria com o objetivo de apoiar candidaturas conjuntas dos dois partidos às prefeituras nas eleições municipais do ano que vem em todo o país. E aí, quando eles falam em todo o país, claro, tem foco. O foco, por exemplo, em capitais que são estratégicas para esses dois partidos. Caso, por exemplo, de Pernambuco, onde o João Campos foi eleito lá em 2020 com o apoio inclusive do PDT e agora é candidato à reeleição. Então essa parceria vai se renovar, vai ser renovada entre o PDT e o PSB em Pernambuco. Em Alagoas,
idem, mesma situação. Lá o prefeito já está no segundo mandato, não tem direito à reeleição, mas o nome que vier a ser indicado pelo PDT será apoiado pelo PSB. E aqui no Ceará, em Fortaleza especificamente, a capital, que tem o prefeito José Sarto, essa é uma questão que poderá mobilizar muito o quadro e principalmente a questão de como fica essa aliança do PDT com o PSB. Porque, na realidade, a gente tem que lembrar o seguinte, em 2020 o PSB estava aliado com o PDT e ajudou a eleger o prefeito José Sarto. Então, a cobrança vai vir nesse sentido de que o PSB esteja também aliado ao prefeito José Sarto nas eleições do ano que vem. Só que a gente não pode esquecer que o PSB hoje, Luzenor, ele está hoje comandado por Eudoro Santana, pai do senador Camilo Santana, e atual ministro da Educação. Inclusive, claro, levando o partido para a base de situação, de apoio ao governador Eumano de Freitas. Então, aí tem essa questão hoje muito estratégica para saber como é que fica essa proposta de aliança do PDT com o PSB. Que o PDT tem sinalizado para o PSB o seguinte, olha, isso tem que prevalecer o nosso acordo em todas as capitais. Senão, o PDT pode não apoiar o João Campos lá em Recife, caso o PSB aqui mantenha nessa função de estar numa linha oposta sem querer apoiar o PDT. Você percebe claramente o quanto que essa aliança ela pode impactar essa disputa aqui pela Prefeitura de Fortaleza. É uma aliança que eu falei, ainda não é uma federação. Se fosse uma federação, a situação seria outra. Mas ela está em discussão? Está. Ela está em discussão para avançar essa aliança para uma federação. Claro que aí isso já seria um impacto para as eleições de 2026, um amadurecimento para 2026.